Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vou trazer um indicador para vocês hoje, pessoal. É sem sacanagem, tá? O pessoal vai falar que é exagero, mas esse é um dos melhores indicadores que eu já trouxe aqui pro canal, tá? Ele vai servir muito para vocês, tá? Principalmente para traçar pontos de suporte e resistência. Dá para você operar só em cima dele, tá? E assim, eu sei que vai ter gente que não vai usar esse indicador, tá? Por quê? Porque ele não é um indicador que você coloca no gráfico e ele vai ficar verde para você comprar e vermelho para você vender, né? Que é o que o pessoal quer hoje em dia. O pessoal quer indicador que faça isso. Mostra lá, eu quero que ele mostre o ponto de compra, ponto de venda e é isso. A gente sabe que não é assim que funciona, né? O mercado, se fosse tão simples assim, né? Tava todo mundo rico, mas não é. Então, esse indicador ele vai te dar, né, muitos dados para você analisar, porém, ele precisa de uma análise sua, tá? Em cima dos dados que ele te dá. Parece complicado, mas não é. Vamos lá, pessoal. Já vamos primeiro, né? Antes de baixar o nosso indicador, vamos atualizar a plataforma, né? Muito simples. Clica aqui em ajuda, procurar atualizações. Muda aqui para a versão beta, tá? Clique em atualizar. Vai aparecer uma barrinha aqui, você espera ela carregar. E aí vai aparecer um botão para você reiniciar a sua plataforma, tá? Você reinicia e aí sim a gente vai baixar o robô, tá? Vamos lá. Para quem já acompanha o canal aí há algum tempo, né? Já sabe como é que funciona. Primeiro link da descrição, tá? Vocês cliquem. Vocês serão redirecionados aqui para o Google Drive, onde vocês vão baixar este arquivo, JB Index Bussolatilidade, né? Por que desse nome? Porque é um indicador que vai estudar a volatilidade do ativo, tá? Então ele vai servir para qualquer ativo que vocês queiram operar. Ações, mini índice, mini dólar, ETF e tudo mais. Beleza? Dentro deste arquivo aqui, haverão outros dois que a gente vai ver lá dentro do Profit, né? Para que eles servem. Onde que você baixa? Neste botão aqui, ó. Tá? Então, você passa aqui o mouse em cima, aparece a opção para você fazer o download, você clica, salva este arquivo em alguma pasta e aí a gente volta para o Profit. Pessoal, eu falo para vocês atualizar a plataforma, tá? Primeiro porque indicadores mais complexos e os robôs, né? Eles precisam da plataforma atualizada para rodar, tá? E outra coisa é que se tem atualização é porque é necessário, tá? Seja para corrigir algum problema, seja para adicionar alguma nova função. Apareceu uma função nova aqui que vai ser de muita utilidade para mim, que é isso aqui, ó. Clica com o botão direito. Agora a gente tem a opção visibilidade, tá? Aqui a gente tem agora uma opção para exibir ordens e posição. Para que serve isso? No seu gráfico principal você vai deixar marcado, claro. Por quê? Porque você quer ver as suas ordens. Agora, se você opera com mais de um gráfico, tá? Você tem gráficos auxiliares, como eu uso no Forex, eu tenho mais 3 janelinhas aqui de gráfico. O que acontece? Me atrapalhava quando eu entrava numa operação no gráfico principal e aparecia as ordens lá nos gráficos auxiliares, tá? Agora, nos gráficos auxiliares, eu posso simplesmente clicar com o botão direito, visibilidade, e tirar. Ele não vai mostrar mais quando eu estou comprado, quando eu estou vendido, não vai mostrar mais o meu alvo, não vai mostrar mais o meu stop, e eu consigo, né, enxergar certinho ali agora no gráfico auxiliar. Beleza, né? Não tem a ver, mas só para explicar para vocês que atualizações são bem-vindas, tá bom? Exceto, né, quando a Nelogic aí erra e traz alguma atualização quebrada que atrapalha a gente, né? Mas rapidinho eles consertam, né? Quando tem esse tipo de problema. Beleza. Baixamos o arquivo. Agora a gente vem em estratégias, importar / exportar. Já vem selecionado importar. Clica na pastinha amarela. Procura o arquivo que você baixou. O meu tá aqui. Clique em abrir. Ele vai aparecer aqui do lado, pessoal, aqueles dois arquivos que eu falei que tem dentro, tá? Bussolatilidade gráfico e bussolatilidade histograma. Selecione aqui o primeiro, clica no primeiro botão, ele vem aqui para selecionado. Você vai agora, seleciona o outro que você não selecionou, clica no primeiro botão e pronto. Tá? Selecionamos os dois, clique em importar, dá OK, confirma e pronto. Vamos lá agora entender como é que funciona o indicador, pessoal. Vamos lá. Primeiro a gente vai colocar o indicador, né, o histograma, tá? Então a gente clica com o botão direito, inserir indicador. A gente vai procurar
volatilidade, aqui ó, histograma, beleza? A gente vai inserir ele numa nova janela, tá? Nova janela, dá ok, pronto. Ele vem assim, pessoal. Vocês vão, né, achar que isso aqui é como se fosse um MACD, né? Que vai mostrar pra gente, né? Ponto de compra e ponto de venda, né? Tá? Então eu tenho que vender quando ele vira para baixo? Eu tenho que comprar quando ele vira para cima? Não, tá? Não tem nada a ver. Esse indicador, pessoal, eu vou aumentar um pouco mais aqui, ó, tá? Pra gente entender melhor. Vamos trabalhar só com o dia de hoje aqui. É o seguinte, tá? Ele tem, pessoal, 5 tipos de configurações, tá? Ele vem pré-configurado com a primeira, ó, a gente vai clicar aqui com o botão direito, vir em propriedades. A gente vai ver que aqui em parâmetros só tem 2 opções. A primeira é quantos dias você quer carregar de informações, tá? Por que disso? Porque se eu não colocar essa opção, ele vai puxar as informações de todo o seu gráfico de anos para trás, tá? E aí, dependendo da sua plataforma, do seu computador, né? Na verdade, dependendo do seu computador, ele vai travar, vai demorar muito para carregar. Então, isso aqui vai limitar, né? Um certo período. Não quero puxar de 30, eu quero puxar de 90. Beleza. Ele vai puxar os dados de 90 dias para trás. Vamos trabalhar com 30 para mostrar. E aqui o tipo de cálculo que eu falei para vocês. Aqui vai de 1 a 5, tá? O primeiro, que é o que a gente vai começar a ver aqui, é o que vai usar, ele vai usar, né, como coração desse indicador, a abertura do dia, né? Então, eu tenho um indicador aqui, que ele vai mostrar pra gente no gráfico a abertura do dia. Vocês estão percebendo alguma coisa de diferente, né? Ou, né, alguma semelhança, né? É isso aqui, ó. Olha só, quando que aqui ficou vermelho, né? Quando o preço trabalhou abaixo da abertura. Quando que aqui ficou vermelho, né? Quando o preço trabalhou abaixo da abertura. Tá, beleza. Até agora, né? Nada de interessante. Como que a gente vai usar esse indicador, pessoal? Vamos lá. Esse indicador, ele vai marcar pra gente em forma de porcentagem, tá? O quanto o preço se afasta no caso aqui, da abertura do dia, né? Então, a gente tem 3 cores aqui embaixo, né? A gente tem vermelho, a gente tem verde e a gente tem o amarelo, tá? Vamos entender o que são essas 3 cores, porque é importante. O verde, pessoal, é a máxima do candle, tá? É isso aqui, ó. É a máxima que o candle atingiu. O verde, tá? O verde é a máxima do candle. O vermelho, tá? É a mínima do candle. Correto? Então, o que seria o amarelo? O amarelo seria o fechamento do candle, tá? Então, olha só. O preço, né? O candle veio até aqui embaixo, fez uma mínima, porém fechou aqui. Ele vai mostrar pra gente em porcentagem qual foi a mínima do candle e aonde que ele fechou, tá? Para cima a mesma coisa, ó. Este candle aqui, ele fez a máxima aqui e fechou aqui, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, que ele fez a máxima, só que fechou para baixo. Beleza. Essa informação a gente já vai ver para que serve, tá? Então, pessoal, quando a gente pega, por exemplo, candles que fecharam próximo da máxima, a gente vai ver, ó, isso aqui, tá? Ó, uma barra toda amarela, ou seja, seria essa aqui, né? Onde o fechamento ficou muito próximo, né, da máxima, ou, né, no caso da mínima, se a gente for olhar para dias para trás, né? Beleza? Por enquanto isso não é tão importante ainda, né? O que a gente tem que entender é o seguinte: ele está mostrando pra gente, pessoal, que nesse dia aqui, né, no dia de hoje, que eu estou gravando, a máxima, né, o ponto que o índice, né, hoje se afastou mais da abertura foi esse aqui, que foi em torno de 0,7%, tá? Como é que eu sei disso? Porque tem uma linha aqui de 0,7, ó, batendo certinho, tá? A gente pode, né, para ter certeza disso, vir aqui, colocar, né, o mouse na abertura do dia, segurar com o botão esquerdo e arrastar até a máxima. Olha só, né? Travou ali porque... Deixa eu arrastar um pouco para baixo, aí eu vou mostrar certinho para vocês. Pronto. Então eu vou pegar aqui da abertura e vou arrastar até a máxima. Olha só. 071, né? 07, 071. Ou seja, o nosso indicador está mostrando corretamente os dados.
Beleza, né? Agora, como que eu vou usar isso? Como que eu vou tirar proveito dessas informações que o indicador está me dando? Tá? Lembrando que a gente está vendo só o primeiro tipo, né? Primeiro tipo de configuração. A gente já vai passar para os outros. A gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai passar para um tempo gráfico maior, tá? E aí, a gente vai afastar o gráfico. Olha só. Antes, deixa eu passar por um tempo gráfico maior ainda, só para ver uma coisa. Ó. Olha só o que eu falei para vocês dos dados. Tá vendo que ele só está puxando a partir do dia 7, se eu não me engano, aqui? Por quê? Eu coloquei para puxar dos últimos 30 dias. Então, ele vai puxar do dia atual, 30 dias para trás, e vai parar de fazer os cálculos. E o resto ele não calcula, tá? Eu quero puxar de 60 dias. Beleza, vai lá e altera, e aí ele vai puxar de 60 dias. Mas vem pré-configurado 30 para facilitar, né? Então, vamos trabalhar aqui com o gráfico de 60. Que aí fica até melhor para dar exemplos para vocês, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? Com essas informações que ele me dá, a gente pode traçar pontos de suporte e resistência onde o índice tende a enroscar, tá? Como assim, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma linha aqui e vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou procurar pontos onde, né, bate com topos formados pelo indicador. Olha esse ponto aqui que eu marquei, ó. Tá? Esse ponto aqui, a gente tem um dia que bateu, a gente tem um segundo dia que bateu, a gente tem um terceiro dia que bateu. Se eu quisesse, né, fazer operações nesse ponto onde o preço, né, tende a bater e voltar, qual é a configuração que eu teria que usar, né? Pelo nosso indicador, né, esse valor que mostra aqui, pessoal, é a porcentagem. Então, né, nessa linha aqui está falando o seguinte, olha, quando o índice anda 1,13% para cima a partir da abertura, normalmente ele não passa, né? Ah, mas teve um dia aqui que passou. Beleza, esse dia foi um dia de notícia. E esse um dia aqui, teoricamente, seria um dia que você estoparia a operação, né? Então, beleza. Tá? Só que aí eu tô vendo que tem outros pontos que eu também poderia marcar, né? Tá? Como assim? Né? A gente tá vendo que tem outros topinhos aqui embaixo que até bate, né? Se a gente puxar mais uma linha ali. Então vamos fazer isso. Vamos pegar aqui mais uma linha, tá? E vamos procurar algum ponto aqui, ó, onde bate várias vezes. Ó. Acho que aqui tá bacana, ó. Um pouquinho mais para baixo. Beleza, tá? Então, eu tô vendo que, né, em vários dias o preço bateu aqui e voltou. Olha só, aqui, né, passou segurando a de cima, aqui bateu e aqui bateu. Qual seria essa porcentagem, pessoal? Simples, é só olhar o valor que a linha está mostrando aqui, ó, 0,71. Então, 0,71 de alta, né, se a gente for observar os últimos 30 dias do índice, também é um ponto de suporte, tá? Desculpa, ponto de resistência, né? A gente pode fazer a mesma coisa para baixo, pessoal. A gente pode agora pegar pontos de suporte, né? A gente pega uma linha e procura algum ponto, pessoal, onde toque várias vezes. Por exemplo, aqui, tá? Então, 0,76 de queda, várias vezes que o índice bateu, segurou, né? Aqui violou, né, um pouco, mas teoricamente segurou. Mas aqui, ó, foi na mosca, aqui na mosca, aqui na mosca, tá? Então, né, essa é a forma que vocês vão usar o indicador, tá? Ah, mas por que você está no gráfico de 60 minutos? Não poderia usar um de 15? Poderia, pessoal, né? Ele só vai analisar, né, mais candles, mas olha só como os topos, né, que a gente marcou, continua batendo certinho, ó. Beleza? A gente pode marcar num gráfico de 60 minutos, por exemplo, como eu fiz, e depois ir para um gráfico de 15 e fazer um ajuste fino, né? Aí sim, ajustar mais aqui as linhas, tal, para cima, para baixo. A gente pode colocar mais uma linha embaixo, né? Vamos colocar uma linha aqui, ó. Correto? Então, esse aqui, né, por que eu falei, né, que precisa de uma análise, né, do usuário para o indicador funcionar? Por causa disso, tá? Ele vai jogar as informações na sua cara. Você vai ter que filtrar essas informações
para, né, analisar e marcar seus pontos de suporte e resistência, tá? A gente viu, pessoal, que tem um outro indicador também, né? Esse aqui é o bussolatilidade histograma, mas a gente tem o bussolatilidade gráfico, né? Então a gente vai colocar ele no gráfico, pessoal. Vamos tirar aqui a abertura do dia e vamos inserir indicador. Botão direito, inserir indicador. Procura, né? Bussolatilidade e aqui, ó, tem o indicador gráfico. A gente pode inserir ele aqui no gráfico, tá? Não é numa nova janela. E ele vai marcar pra gente algumas linhas, pessoal. O que são essas linhas, tá? Ele tem as mesmas configurações do indicador histograma. A gente der 2 cliques aqui, vocês verão que os 2 primeiros parâmetros é a mesma coisa. Quantos dias você quer carregar e o tipo de cálculo. Tipo de cálculo 1, a gente já viu que é a abertura. Então o que ele está fazendo? Ele está marcando para a gente a abertura e ele está jogando aqui, ó, uma porcentagem para cima como resistência e uma porcentagem para baixo como suporte. Que porcentagem é essa? Aqui que vem a jogada, pessoal. Aqui é vocês que vão selecionar, tá? Vem pré-configurado aqui em parâmetros a resistência 1 com 1%, né? E o suporte com 1%. Lembrando, né? Suportes, né? De 1 a 5, eles são todos negativos, tá? Então tá 1% aqui, mas é 1% de queda, tá? Não dá para colocar aqui um sinal negativo, o Profit não deixa. Mas vocês já sabem que suporte é negativo e resistência é positivo. Beleza, a gente analisou lá e a gente marcou algumas zonas, né? Então o que a gente pode fazer? Vamos voltar aqui para o gráfico 60. E vamos ver quais são as marcações que a gente fez. Ó. A gente vai marcar essa de 0,68, tá? E essa última de baixo 0,76. Vamos dar 2 cliques aqui. Parâmetros, resistência 1, 0,68. Suporte 1, 0,76, tá? Lembrando, não precisa do sinal. A gente vai dar OK. E agora ele ajustou lá. Vamos mudar para o gráfico de 15 minutos. Então, olha só, né? Toda vez que o nosso indicador bateu, né, na linha que a gente marcou, o gráfico vai bater também, pessoal, tá? Ele vai marcar certinho os pontos que você marcou lá embaixo, tá? Então, por isso que a gente tem que configurar primeiro aqui, né, para marcar pontos de suporte e resistência, para depois saber quais são os pontos que a gente vai jogar aqui nesse indicador. Olha aqui de novo, ó. Como daria pra gente ter comprado na mínima do dia aqui, né? Aqui também, mas aqui já foi no final do dia, né? Olha aqui como deu pra fazer um tradezinho legal aqui, ó. Uma venda, né? Olha só. Os dias, né? Que a gente vê que o indicador rompe a nossa linha, é o dia que vai passar também. Só que a gente não marcou 2 linhas em cima e 2 linhas embaixo. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no nosso indicador, tá? Parâmetros. E aqui em resistência 2, a primeira é 0,68, a 2 vai ser 1,13, né? 1,13 de alta. No suporte, a gente marcou o 0,76, né? Agora a gente vai marcar o 0,51. Lembrando que tem que ser na ordem, tá, pessoal? Para não o robô não se perder, tá? O robô não, é o indicador, né? Então a gente marca o 0,51 e marca o 0,76, tá? Então 0,76, 0,51, 0,68, 1,13. Vamos dar OK. Pronto. Olha só. As 2 linhas que a gente marcou embaixo no indicador agora estão mostrando aqui também, né? Então olha aqui, ó, esse dia que rompeu a primeira linha, né? Bateu certinho na linha que a gente configurou aqui em cima, tá? Aqui foi um dia que violou as 2, ó. Então no gráfico a gente tem a mesma coisa. Aqui foi um dia que bateu na primeira linha, né? E teria dado um bom trade. Aqui, ó, segurou, né, na primeira linha e voltou. Depois quase veio tocar na de baixo. Aqui segurou na linha de cima. Entenderam, pessoal? Ó, esse aí é aquele dia que eu falei. Aqui, ó, independente da configuração que você usar, é dia para você estopar, né? Olha a porrada que ele deu. Isso aqui foi dia de notícia, tá? Mas percebam, percebam como, se você configurar direitinho, né, você vai marcar excelentes pontos, né, de suporte e resistência, pessoal. Olha só. Beleza? Então, essa explicação aqui, ela vai funcionar para todos os outros tipos de cálculos, né? Agora a gente vai entender os outros tipos de cálculos, mas é a mesma coisa, tá? Então, eu vou inclusive zerar tudo aqui, tá? Pra gente passar
para as demais configurações. Pronto. Olha só, eu deixei pré-configurado, tá, pessoal, o seguinte. Para todos os indicadores que a gente vai ver agora, né? Todas as outras configurações, eu deixei pré-configurado o seguinte. Resistência 1, 0,5% de alta. Resistência 2, 0,75%. E a 3, 1%. O resto está zerado, pessoal, porque se você deixar zerado não aparece, tá? Se você quiser usar, você pode usar até 5 linhas de resistência, tá? E de suporte também até 5 linhas. Então tá aqui, ó, suporte 1, 0,5% de queda, suporte 2, 0,75% de queda, suporte 3, 1%. Pessoal, tem né, uma opção aqui que é o seguinte, né? Ela já vem ligada, que é o eliminar o efeito escada. O que é o efeito escada? Eu vou tirar para vocês verem o que é. É isso aqui, ó, tá? É quando ele passa de um dia para o outro e fica, né, essas escadinhas. Tem gente que gosta, né, para não se perder ali, mas, né, tem gente que não gosta, como eu, né, porque tirando isso fica mais clean o gráfico, né? Então por isso que já vem pré-programado aí, ligado, né? Mas você, se quiser usar o efeito escada, só desligar aqui, tá? Beleza. Então agora a gente vai ver o tipo de cálculo 2. Vamos mudar aqui o indicador. A gente viu, né, pessoal? Deixa eu colocar aqui, ó, que o tipo de cálculo 1, ó, é a abertura. Eu estou colocando um indicador aqui que mostra a abertura do dia. Então vocês estão vendo, né, que a linha branca está batendo certinho com a linha que o nosso indicador mostra, ó, beleza? O tipo de cálculo 2, vamos mudar aqui primeiro, tá? Tipo de cálculo 2, dá ok. Ele vai configurar tudo, já foi rapidinho, né? Por que foi rapidinho? Porque a gente está puxando só de 30 dias, né? Então, o que vai mudar aqui? Vai mudar a forma de cálculo, pessoal, né? Agora, ele não vai pegar mais a abertura do dia como parâmetro. Ele vai pegar o quê? O fechamento do dia anterior. Olha só como está batendo certinho lá. Tá vendo? A linha branca do nosso indicador está batendo certinho com o indicador do Profit que mostra o fechamento do dia anterior. Beleza? Então, a gente já viu que está igual. A gente vai mudar aqui embaixo também, pessoal. Propriedades. Parâmetro, tipo de cálculo 2, fechamento do dia anterior. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vocês vão afastar o gráfico. Vocês podem fazer que nem eu faço. Passa para o gráfico de 60 minutos, né? E aí, peguem, né, uma linhazinha e aí procurem, pessoal, ponto só. Onde o preço bate e volta, tá? No final do vídeo, pessoal, eu vou dar uma dica que poderia servir até como um operacional para vocês, tá? Mas vamos, né, por enquanto fazer isso. Então tracem linhas aí onde você acha que o preço bate mais e depois volta aí para o gráfico de 5 minutos ou de 15 e aí faça o ajuste fino, né? Ah não, eu quero traçar mais para baixo essa daqui. Ah, essa daqui eu acho que ficou bacana, só um pouquinho mais para cima. Tracem isso, quantas linhas vocês quiserem, tá? Então poderia traçar mais uma aqui, né? E aí, né, conforme a necessidade de vocês, de quantas linhas vocês vão traçar, vocês depois vão vir aqui e vão preencher, né, em parâmetros, resistência e suporte, quantidade de linhas que você usou, né, pegando as informações daqui, ó, 0,97, 0,54, 0,9 de queda, né, que aqui é suporte, beleza? Então o indicador vai mostrar a mesma coisa, tá? Vamos tirar essas linhas daqui. Acho que ficou mais uma para cima, ficou. Então, o que o indicador mostra pra gente, né? Vamos aumentar um pouco o gráfico. Toda vez que o preço estiver trabalhando acima do fechamento do dia anterior, né? Ele vai marcar pra gente, né? Qual foi a máxima de cada candle em porcentagem. Qual foi a máxima do dia aqui, ó. Tá? Quanto foi? Um pouco menos de 0,89 de alta. Vamos tirar a prova para ver. Pegar aqui do fechamento. 0,88. Beleza? Então tá correto, né? Vocês só vão configurar direitinho. Então a gente viu que tipo de cálculo 1 é a abertura do dia, correto? Tipo de cálculo 2, que é o que a gente está vendo agora, é o fechamento do dia anterior, tá? Agora a gente vai ver o tipo de cálculo 3. Então vamos lá, vamos mudar aqui primeiro. Propriedades. Parâmetros, tipo de cálculo 3. Ok, já mudou ali embaixo. A gente vai mudar aqui também, né, para mostrar o nosso gráfico. Parâmetros, tipo de cálculo 3. O que é o tipo de cálculo 3, pessoal?
Agora, ele não vai usar nem a abertura, nem o fechamento do dia anterior. Ah, lembrando, a abertura é a abertura do dia mesmo, tá? Não é a abertura do dia anterior não, tá? Então, ele não vai usar nem a abertura do dia, nem o fechamento do dia anterior. Ele vai usar o quê? Ele vai usar o ajuste, pessoal. Então, se a gente ver aqui, ó. Deixa eu só afastar mais o gráfico para mostrar mais dados, né? Ó, quando eu ligo aqui o indicador que mostra o ajuste, pode ver que ele está batendo certinho com a linha branca do nosso indicador, tá? Beleza, confirmamos então que os dados estão corretos. O resto é a mesma coisa, pessoal. Gráfico de 60 minutos, a faixa aí o máximo que você quiser e trace linhas aí de suporte e resistência, né, com os dados que o indicador mostra. Depois configure, né, o indicador no gráfico ali para mostrar essas linhas para vocês, beleza? Vamos lá. Tem agora também um tipo de cálculo 4, tá? A gente vai mudar, tipo de cálculo 4. Ele é um pouco diferente dos outros 3, né? Mas não é tão diferente quanto o 5, tá? O 5 vai mudar bastante coisa. Mas enfim, vamos lá. Uma coisa de cada vez. Tipo de cálculo 4. Aqui embaixo não vai mudar muita coisa. Porém, pessoal, quando a gente mudar aqui nosso indicador, tá? Para o tipo de cálculo 4, vocês vão ver que vai ficar diferente. Olha só. Vou mudar para o gráfico de 15 minutos, né? Quem já é veiaco de mercado aí, já deve imaginar o que é isso aqui, né? Isso aqui, pessoal, é baseado agora na VWAP, tá? Então, a gente pode vir aqui, eu posso ligar, né, o indicador que mostra a VWAP, ó. E tá batendo perfeito, né? Com a linha branca ali do nosso indicador. Então agora, nosso indicador aqui embaixo, ele está mostrando o afastamento do preço a partir da VWAP, tá? Então quando o preço está trabalhando acima da VWAP, ele marca aqui as suas máximas, né? E quando está trabalhando abaixo, ele marca as suas mínimas, né? Lembrando que o amarelo é o fechamento do candle, né? Então, beleza. Tem até um indicador que é muito parecido, né? No Profit, que é a VWAP Bands, né? Então, por isso que ficou muito parecido aqui. Até porque ela só usa 3, né, linhas também. 3 linhas de suporte, 3 de resistência. Mas aqui vocês podem, diferente da VWAP Bands, né? Aqui vocês podem alterar, né? O valor de cada resistência e de cada suporte, né? Tudo em porcentagem, né? Lembrando. Beleza? Então, esse aqui é o tipo de cálculo 4. Vamos recapitular. Tipo de cálculo 1, abertura do dia atual. Tipo de cálculo 2, fechamento do dia anterior. Tipo de cálculo 3, ajuste. Ajuste não tem ajuste do dia anterior, ajuste do dia... Ajuste é o ajuste, tá, pessoal? Até porque ele é calculado, né, no finalzinho do dia anterior. Então, o ajuste ele tem um cálculo automático. E ele muda durante o dia, tá? Se você estiver operando lá nos últimos minutos do dia lá, você pode ver ele mudando, tá? Então, tome cuidado aí. Então, né, o 3 é o ajuste e o 4 é a VWAP. Agora, o 5, pessoal. O 5 é o mais diferente, né? A gente vai mudar aqui, ó. Propriedades. Parâmetros. Tipo de cálculo. 5. Olha como já ficou bem diferente, né? E o nosso indicador aqui vai mudar também bastante, pessoal. O tipo de cálculo 5, ele não usa porcentagem, tá? Eu vou explicar para vocês por quê. Ele vai usar pontos, tá? A gente vai deixar aqui o seguinte. Eu vou deixar a resistência 1.500 e as outras eu vou desligar, tá? Só para ficar mais fácil para entender. Então aqui não é mais porcentagem, aqui é tudo pontos, tá? Então cada ativo, né, tem a sua pontuação. Vou deixar 500 de resistência e 500 de suporte, né, como suporte 1, e o resto eu vou desativar tudo. Beleza? Tudo desativado. Tipo de cálculo 5. Ok. Bum. Olha só o que aconteceu. Ele formou uma banda, né? Que banda é essa, pessoal? A gente, agora aqui embaixo, o que a gente tem de informação? Né? Ele não está mais pegando, né, nenhum dado fixo para fazer esse monitoramento aqui de volatilidade. O que ele está pegando aqui é o seguinte: ele está pegando a volatilidade do candle, tá? Então toda vez que abre um candle, ele vai marcar para a gente a máxima, né? Vamos dar um zoom maior aqui, ó. Toda vez que abre um candle, tá? Ele vai marcar para a gente a máxima, que é a barra verde, que no caso aqui seria esse pavio, né?
ele vai marcar a mínima, que é a barra vermelha, no caso aqui este pavio, e ele vai marcar o fechamento. Obviamente ele marca a abertura também, né, que seria, né, o zero. Então, a gente traçar uma linha zero aqui, seria a abertura, né, de todos os candles, tá? E aí, pessoal, né, a gente vai ver o quanto, né, no caso aqui a gente está no gráfico de 15 minutos, tá? Vamos colocar no gráfico de 5 minutos. Pronto. Então, no gráfico de 5 minutos, a gente pode traçar linhas aqui da mesma forma, tá? A gente pode procurar aqui, ó, alguma zona, né, onde bata mais, né, o nosso indicador ali com a linha, com as linhas, né, e traçar um range em cima disso. Então, olha só, aqui, por exemplo, 175 pontos, beleza. Se eu colocar aqui 175 pontos, parâmetros, resistência 1, 175, ele vai ajustar. E a gente vai ver lá no gráfico que muitas vezes, ó, ele bate nesse preço e volta. Ó, bate no preço, volta. Aqui não chegou a pegar, aqui ó, bateu, né, ficou meio lateral, mas depois acabou caindo. Aqui bateu. Tá vendo? É muito parecido com o nosso indicador lá, é o TTR Bands, né? O que é o TTR? Para quem não viu o vídeo, tem um indicador no Profit chamado True Range, só que ele calculava meio, né, meio zoado, né, pessoal? O cálculo que ele tinha antes, eu acho que foi alterado, tá? Eu tava fazendo uns testes aí, eu acho que corrigiram a fórmula dele, tá? Então ele mostrava uns valores lá que muitas vezes não batia com a realidade, né? O True Range, ele é um indicador que marca pra gente, né, uma média de volatilidade do ativo. Então, por exemplo, o nosso indicador, ele marca aqui, né, a máxima e a mínima em pontos, né? Olha só. Por exemplo, essa barra aqui, ó. O que ela está mostrando pra gente? Que o preço caiu mais ou menos 185 pontos de sua abertura. Então, se a gente fosse medir da abertura desse candle até a sua mínima, ia dar mais ou menos isso, tá? Mais ou menos 185 pontos. Ele tá marcando, então o nosso indicador aqui, ele marca barra por barra, né? O quanto subiu e o quanto caiu a partir da abertura. O True Range, ele, por exemplo, se a gente colocasse um período de 20 no True Range, ele pegaria os últimos 20 candles, né? E ele verificaria, né, máxima e mínima de cada um e traria uma média que vai falar pra gente, ó, na média, esse teu ativo aí, no gráfico de 5 minutos, puxando, né, os últimos 20 candles, ele tá andando aí em cerca de 150 pontos. A gente já sabe que a volatilidade do ativo, né, usando o True Range, vai ser de 150 pontos. O indicador que eu fiz, o True Range, é a mesma coisa, só que com fórmulas, né, mais assertivas, né? Eu tinha corrigido, né, o que o True Range tinha que fazer. E aí eu criei um indicador justamente para operar em cima disso. Depois, obviamente, eu criei um robô que opera dessa forma. Então, eu quis implementar aqui também, como é um indicador que eu quero tratar só de volatilidade aqui. Então, né, como muita gente opera dessa forma, tá? Tem muito robozinho, pessoal, sendo vendido por aí com o nome de... bom, eu não vou falar o nome do, do robô pra não também, né, não tem necessidade nenhuma. Mas tem robôs sendo vendidos por aí que operam isso aqui, operam volatilidade, né? Então, coloquei aí mais uma opção para vocês, né? A gente pode mudar aqui, né, para outro sempre gráfico. A gente pode mudar para outro ativo, né? Tudo bem que eu vou ter que ajustar ali, mas não tem problema, tá? Então deixa aqui por enquanto. Vou mudar, por exemplo, para o dólar. Tá? Gráfico de 15 minutos. E olha só, ele marca também, né? Quantos pontos o dólar tende a andar para cima e para baixo no gráfico de 15 minutos. E, né, para a gente poder marcar aí pontos. Olha só, como tem, né? Óbvio, tem, né, momentos de que, né, a coisa sai do controle. Aqui são momentos que você vai estopar, né? Não tem como, tá? Você tem que estopar uma operação dessa. Se você comprou, né, quando o preço caiu, você tem que sair da operação. E aqui, pessoal, a gente consegue ver claramente, né, quanto que o dólar tende a andar para cima ou para baixo num gráfico de 15 minutos, tá? Outra coisa que você pode usar esse último, né, tipo de entrada, último não, né, todos eles, né, na verdade, você pode usar também para colocar o seu stop, né? Se você tá vendo, né, que o indicador tá falando que, sei lá,
O preço tende a andar em média 10 pontos de dólar para cima ou para baixo. Você já sabe que se o seu stop for, né, menor que 10 pontos, dando só um exemplo fictício aqui, a sua operação tem bastante chance, né, de ser estopada. Ok? Então mais uma forma que vocês podem usar este indicador, tá? Vocês viram, né, que o indicador sumiu do gráfico aqui, é porque eu tinha colocado 500, né? Na verdade eu alterei, né? 500 pontos, eu não falei pra vocês que aqui é em pontos, então tomem cuidado com isso, ó. Eu vou colocar aqui 10 pontos de dólar como resistência, 10 pontos de dólar como suporte. Vou aplicar. Vamos ver aqui. Agora sim, ó, a gente consegue ver ele bonitinho, né? E como algumas vezes toca, né? Nessa banda aqui. Então a gente tem que ajustar ela direitinho, tá? Eu deixei para explicar por último, porque esse tipo aqui é o mais diferente, né, dos outros tipos, né? A gente viu, né, o tipo de entrada 1, que usa a abertura do dia, tipo de entrada 2, que usa fechamento do dia anterior, e tipo de entrada 3, tipo de entrada, eu estou falando como se fosse um robô, né? Talvez, pessoal, se vocês comentarem aí bastante, né, falando que quer um robô com esse indicador aqui, eu faço, não tem nenhum problema, tá? Então, só voltando aí rapidinho. O tipo de configuração 1, 2 e 3 são muito parecidos, né? Abertura, fechamento do dia anterior e ajuste, né? São pontos fixos no gráfico, onde, né, o indicador não se mexe. E a gente trabalha com porcentagem. O tipo de configuração 4, que é com VWAP, também, né, trabalha com porcentagem, mas aí como a VWAP se mexe, né? Nosso indicador aqui ele vai se mexendo junto, né? E por último, esse quinto aqui que é o mais diferente. Mas eu vejo muita gente usando isso aqui, tá, pessoal? Então, eu não tirei do nada, não, esse indicador aqui, tá? Foi ideias que eu já tinha, somado com ideias que eu vi no YouTube de outras pessoas fazendo também, né? E juntei tudo num indicador só completo, né? Até porque eu tô com um projeto aí, não sei quando que eu vou conseguir fazer, de fazer 3 robôs, né? Então, um desses robôs seria um robô para operar só volatilidade. E provavelmente, né, vai ser muito parecido com o que eu trouxe aqui para vocês, né, as configurações do robô. Os outros 2 robôs que eu quero fazer é um para operar tendência, onde você que vai definir a tendência, né? Então vai ter muito indicador lá dentro, muito filtro para você ligar e desligar. E eu quero também fazer um robô que opera, né, momentos de, vamos dizer, reversão, né? Momentos de sobrecompra e sobrevenda de ativos, né? Quando o preço já está muito alto, ele procura por vendas. E quando o preço cai muito e está na verdade, sobrecomprado, né, para venda, e sobrevendido é para compra, né? Então ele procuraria, né, compras nesses momentos. Então ele operaria meio que, né, na contramão do movimento, né? Então são os 3 robôs que eu, né, tenho intenção de trazer para o canal. Um de tendência, um de reversão e esse terceiro que seria de volatilidade, né? Para fazer muitas operações, né, pessoal? Por exemplo, esse tipo de setup, usando essas bandas aqui, dependendo da configuração que você usa e do tempo gráfico que você usa, dá entrada o tempo todo, né? Então, são até operações de scalping, né, que a gente faz. É só procurar, pessoal. Tá na descrição aí. Procura por TTR Bands, tá? E tem um robô, né? O TTR Scalping, que é basicamente isso que eu estou falando, né? O robô de volatilidade que eu quero fazer, ele não vai ter só as bandas lá do TTR Bands. Ele vai ter também todas essas configurações aqui que eu passei para vocês. Beleza, pessoal? Vamos ver se eu não esqueci nada. Lembrei, pessoal, né? Eu ia falar de uma forma que o pessoal opera, pode servir para vocês, né? É o seguinte, tá? Isso aqui precisa ser de um gráfico muito alto, né? Eu estou no gráfico de 180 minutos aqui, né? Ser um gráfico de 3 horas. Porque o que tem que acontecer, tá? Você precisa achar aqui, né, no nosso indicador, um ponto, tá? Onde o preço bata bastante, né? Como a gente fez antes. Porém, ele tem que fazer isso aqui, ó. Tá? A gente pode colocar aqui. Ele tem que fazer isso, tá? Ele tem que tocar na linha, porém, o fechamento dele tem que ficar longe, tá? Por que tem que acontecer isso? Porque aí, né, você vai estar comprando praticamente aqui, né, e saindo
da operação aqui. Por que tem que ser um gráfico, um tempo gráfico grande, pessoal? Para dar tempo de você sair da operação, né? Porque toda vez que fecha um novo gráfico, o cálculo é atualizado, né? Então, se a gente está vendo que na mesma barra, né, ele faz mínima e volta, significa que na mesma barra você sai da operação. Olha aqui, ó, né? Fez a máxima aqui em cima, a gente poderia ter conseguido vender ali e, né, ele sai aqui embaixo, né? Aqui a gente tem outros, né, exemplos, ó. Então tudo isso aqui que fica de vermelho é pavio, tá? Então você pode procurar também, né, na hora que você estiver refinando as suas linhas, ó, pontos onde as linhas ficam na parte vermelha ou na parte verde dessas barras, porque significa que o preço fez pavio ali, ou seja, ele tocou e voltou, né, e teria dado um bom trade, né? Olha aqui, por exemplo, ele fez a mínima aqui embaixo, só que ele fechou lá em cima, né? Fechou positivo ainda. Então, né, melhor ainda aqui também, ó. Tocou aqui embaixo e veio e fechou lá em cima, tá? Então, uma dica a mais aí para vocês, né, estudarem este indicador. Beleza, pessoal? Então, agora sim, acho que é isso, tá? Tudo que eu queria passar tá no vídeo aí. Eu achei que ficaria um vídeo até maior, né, pela quantidade de informação que eu tinha que passar para vocês, mas eu dei uma resumida ali, então eu acho que também não ficou corrido, né? Que também não adianta nada eu fazer um vídeo curtinho e ninguém entender nada. Então acho que é isso aí. Beleza? Então baixem o indicador aí, estudem, né? Mais uma vez, né? Tem muita gente que não vai dar bola para esse indicador porque você tem que fazer a sua análise, né? E, cara, eu acho que os indicadores que funcionam melhor são justamente esses, né? Que a gente precisa, né, fazer alguma análise. Não aqueles que é só, né, compra quando fica verde e vende quando fica vermelho, né? Esses aí tendem, eles podem ser excelentes, né, auxiliares para o nosso setup, mas ele não pode ser a base do nosso setup, né? Então é isso, pessoal. Vou deixar 2 videozinhos aí para quem não viu ainda. Um abraço para vocês e até mais.